Olá, incontíveis! Como vocês estão? Esse bate-papo de hoje, te convido a pegar uma carona comigo aqui, né? Nosso carro. Quero falar sobre darmos o nosso melhor, independente das situações que nos rodeiam, que nos oprimem, que nos subjugam, situações que às vezes nós não temos forças nossas naturais para lidar com essas questões. Mas o nosso comportamento vai dizer muito acerca de nós, do nosso caráter. Nosso comportamento vai influenciar muito de uma forma direta ou indiretamente como os frutos da semente ao qual nós estamos plantando vai nascer e vai gerar para nós. Então isso é muito importante. Nós aprendermos a lidar com as questões e nós aprendermos a dar sempre o nosso 100%, o nosso 101%, o nosso melhor em tudo aquilo que nós fazemos. Eu quero usar como base dessa pauta a vida de José, um personagem bíblico que muito nos ensina que bem novo ele gerava já inveja nos seus irmãos, porque José era uma pessoa mais inclinada para as coisas que o pai gostava, Jacó. Então eu tenho um conceito meu de que geralmente, é claro que para toda regra existe a sua exceção, mas geralmente o filho que se achega mais o pai, mais ele tem do pai. Então, Jacó tinha 12 filhos, né? E entre os 12, o contexto de José, né, tá entre os 11 para os 12 filhos, porque Benjamim é o caçula, e dentro desse percurso, José foi o caçula ao longo de alguns anos, e depois nasceu Benjamim, que assumiu o posto de caçula. Mas José, né, sendo o caçula, e mesmo depois de deixar de ser o caçula, era um filho que sempre tinha uma inclinação a mais para as coisas que o pai gostava. E automaticamente, né, eu tenho 3 filhas, das 3 filhas, a que mais, eu falo com as 3, mas a que mais busca falar comigo, automaticamente tem mais a minha atenção. Então, por exemplo, se eu chego do trabalho em casa, vou abraçar as minhas filhas, eu abraço as 3 de forma igual. Eu beijo as 3 de forma igual. Não há uma distinção entre a outra, e não há uma preferência da minha parte entre uma e a outra. Mas imagine as 3 receberem um abraço, e logo após o abraço e o beijo que as 3 receberam de maneiras iguais, uma delas, além da minha atitude, uma delas vem a mim e me abraça novamente e me beija. Automaticamente, aquela que veio a mim após a minha chegada, após o meu gesto de afeto, automaticamente essa vai receber um carinho a mais, porque ela veio procurar o abraço do pai, ela veio procurar o afago do pai, né, numa maneira que poderíamos dizer extra. E o meu conceito de Jacó e José segue essa linha de um filho que se identifica mais, né, com as coisas que o pai faz, gosta de estar perto do pai, e automaticamente o pai acaba se identificando um pouco mais e dá um pouco mais de atenção para esse filho. Mas enfim, isso é tudo aí uma forma de pensar. Mas o que realmente me chama a atenção nesse contexto todo é o fato dos seus irmãos morrerem de inveja dele. Chega um determinado momento e eles vão conspirar contra ele a ponto de querer matá-lo, a ponto de querer dar cabo à vida de José. Aí alguns, se não me falha a memória, Rubens, entre eles, vai dizer, não, matar não, vamos fazer qualquer coisa menos matar. E eles veem ali uma cisterna perto dela, vamos lançar na cisterna, lança ele ali naquele poço ali, naquela cisterna. Não demora muito, vem alguns mercadores. E entre eles tem uma ideia de vender e falar pro nosso pai que uma besta feroz ali veio, comeu José. A gente leva a túnica dele com um pouco de sujeira e de sangue de um animal. E sim, José foi devorado por uma besta fera. Mas na verdade a gente vê ele para esses mercadores. E assim foi. Resumindo a história,
José foi vendido pelos seus irmãos. Chegando no Egito, com essa caravana de mercadores, ele é vendido para Potifar. E ele vai como um escravo, vendido para a casa de Potifar. Ele começa a desenvolver o trabalho que Potifar lhe dá ordem para que ele faça. Só que tudo que José faz, ele faz com excelência. Ele faz dando o seu 100%, ele faz dando o seu 101%. Queira nomear como você quiser, dar os seus 1000%, não importa. Mas o que de fato importa é que ele dá o melhor dele naquilo que lhe foi proposto a fazer. E esse é o ponto-chave aqui do nosso bate-papo. O ponto-chave é, independente das circunstâncias que levaram José até o Egito, que foram circunstâncias de traição, circunstâncias de dor, circunstâncias de mau caratismo e tantas outras circunstâncias como inveja dos seus irmãos, mas ele não viveu com a amargura de alma. Ele não apoiou-se em tudo isso que estava acontecendo com ele para se vitimizar e viver uma vida de lamentações. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Talvez está acontecendo com você. Você sofreu algumas injustiças e você está se apoiando nessas injustiças para encontrar um ponto de apoio para se justificar e viver se lamentando. Só que a vida não é construída de vitimismo e nem de lamentações, é construída de desafios e superações. Você quer vencer? Você vai vencer. Desde que você não se apoie nas suas dores para ficar se lamentando e não reagir diante dos problemas. José poderia se lamentar, ele poderia viver uma vida de lamentações, uma vida pautada em dores, sofrimento, viver com seu semblante fechado, mas pelo contrário, a Bíblia nos faz entender que pela atitude dele, Deus sempre estava com José. Por que Deus estava com José? Porque ele não se desviou de Deus. Por que estava com José? Porque José não deixou que o que aconteceu com ele tornasse dele uma vida de amargura, uma vida sem sentido, sem propósito. Pelo contrário, ele ressignificou a sua vida, ele ressignificou as suas dores e pautou a sua história, não nas suas dores, mas nas possibilidades de que um Deus Todo-Poderoso nos céus poderia mudar o quadro da sua vida. Então, construa a sua história pautada na vontade de Deus. Construa a sua história de sucesso não baseado no que as pessoas fazem contra você, mas faça a sua parte. Dê o seu melhor. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça segundo a sua força, faça com excelência, e chegará um dia que a recompensa virá, e chegará um dia que você comerá do fruto do suor do seu trabalho. Não permita com que as pessoas, com que as injustiças paralise você e paralise os sonhos de Deus ao teu respeito. É importantíssimo as suas emoções estarem equilibradas para você partir para um outro nível. Quais foram os níveis que José partiu? Níveis interessantes, porque foi vendido como escravo e se tornou praticamente o líder de toda a casa de Potifar no que diz respeito aos trabalhos. O que poderíamos dizer, para um bom entendimento, é uma governanta numa casa. Uma governanta, ela tem a autonomia, né, do dono da casa, ela tem a autoridade sobre
todos os setores de serviço dentro da casa, na cozinha, no jardim, em todos os setores na casa onde tem empregados, a governanta ela tem essa autonomia, né, de liderança sobre todas as outras funções dentro de uma mansão, dentro de uma casa grande, onde ela é contratada. E José estava dentro dessa esfera. Ele chegou como escravo, começou a dar o seu melhor, mesmo, como já dito, tendo motivos o suficiente para se vitimizar, para poder não fazer nada, para poder viver uma vida amarga. Não. Ele vai ressignificar a sua vida, ele vai ressignificar a sua história, e o que lhe dão à mão para ele fazer, ele faz com excelência. Ele dá o seu melhor, e o seu patrão e o seu dono, vendo isso que ele faz, ele dá autonomia para José. José, você faz tudo com muita excelência, você se aplica demais para fazer as coisas, e tudo que você toca é abençoado, prospera. Eu vou te botar como líder sobre a minha casa. E assim foi. Quando aconteceu a injustiça e a mentira, a canulha da mulher de Potifar contra ele, Potifar vai então lançar na prisão. Chegando na prisão, ele tendo motivo mais uma vez para poder ser uma pessoa amarga, né? Já começando a ter algumas regalias na casa de Potifar, então ele volta a estaca zero e agora ele está numa prisão. Mas ele começa a fazer as funções dele dentro da prisão e começa a se destacar. Por quê? Porque mais uma vez ele não vai viver vítima da situação difícil que lhe puseram. Não foi uma situação que ele criou, mas foi uma situação que criaram contra ele, desfavorável contra ele. Então você precisa entender que as pessoas vão levantar canulhas, as pessoas vão tentar de qualquer maneira te paralisar. Enquanto mais você se aplica em fazer o bem, enquanto mais você se aplica no seu progresso, mais as pessoas vão tentar te parar e te neutralizar. Mas tudo gira dentro de que aonde está a sua confiança e o seu nível de maturidade, de equilíbrio emocional para poder lidar com as questões. E mais uma vez José vai se destacar e ele vai então administrar a prisão. Gente, o que é isso? Um prisioneiro recebe autonomia para administrar uma prisão. Eu fico imaginando, né, ele coordenando o horário da alimentação, o horário da água, se alimentar bem essa pessoa, esse horário, hidratar bem ele com água, esse horário, ele vai ficar mais forte, ele vai render mais, o trabalho dele vai ser mais produtivo. Eu fico pensando o nível de inteligência, o nível em que José trabalhou administrando toda a cadeia e trazendo mais produtividade para dentro de uma cadeia. Eu fico pensando em que nível que ele trabalhou, com que ele coordenou as questões, os turnos para as pessoas trabalharem e trazer produtividade e fazer com que o líder do cárcere pudesse dar autonomia para José praticamente governar aquele pedaço ali e se tornar uma referência para todos que estavam ali. Todos que estavam ali ouviam como essa referência e honravam a sua autoridade, não só porque o líder maior lhe deu essa autoridade, mas porque ele era na sua essência. Então, você vai se tornar uma referência de quem você é pela sua essência, pelo seu caráter. Por mais que as situações adversas venham contra você, por mais que as situações injustas venham contra você, eu dou o meu melhor e não sou bem remunerado, eu dou o meu melhor. Tudo começa dentro do que você estabelece na sua mente de dar o seu melhor e acreditar que esse quadro desfavorável vai mudar. Sim, eu entendo que há situações que nós precisamos agir, há situações que nós precisamos nos movimentar, mas esse tá o X da questão. Quais são os tipos de movimento que José fazia? Será que José ficava parado? Eu tenho vontade de sair do emprego de carteira assinada, de fazer alguns investimentos. Será que as coisas vão acontecer na sua vida? Se você não se aplicar aonde você está e buscar recursos novos para que você possa alcançar novos níveis? Será que você está vendo toda a movimentação que está acontecendo no mundo digital e aonde está hoje as grandes possibilidades de crescimento, de romper, e você não vai fazer nada para investir
na sua vida dentro da área digital e tem zilhões de coisas que você pode investir, que você pode buscar crescimento, que você pode buscar desenvolver, construção de site, copyright, produto vivo e mais uma centena de coisas, canal dark, cortes e tantas outras coisas que você pode se envolver dentro do mundo digital, escolher uma delas. Tem mais de 20, mais de 30 possibilidades de situações que você pode se envolver dentro da rede social e você pode se tornar uma referência, você pode buscar uma renda extra, você pode buscar uma renda definitiva, você pode se tornar o mais novo milionário, só basta você começar, só basta você investir. Há uma palavra antiga, uma frase, que eu não sei de quem é, mas que é verdade, que para ter um crescimento, precisa ter investimento. Você precisa investir em alguma coisa. Você precisa investir tempo em si mesmo. Você precisa investir em algum estudo de qualificação. Você precisa mergulhar. Então, para terminar aqui essa nossa meditação, faça como José. No final de tudo, depois que ele administrou bem a cadeia, depois que teve lá todo o processo lá do sonho, do copeiro e do padeiro, o padeiro veio, morreu, como ele havia revelado. O copeiro, então, depois de 2 anos, foi falar para o faraó que tinha um homem na cadeia que poderia revelar o sonho de faraó, aquela questão toda. José foi a faraó, trouxe a revelação e ele praticamente deu um conselho para faraó, que o faraó tinha que arrumar, né, buscar alguém, né, dentro do Egito, alguém da confiança de faraó, que pudesse administrar o Egito durante os 7 anos da vaca gorda, que haveria abastança de alimento, né, tudo que plantasse eles iam colher em abundância, ia ter bastante coisa, mas que essa pessoa pudesse administrar depois nos 7 anos das vacas magras, em que não adiantaria plantar porque não iria conseguir plantar e colher, eles iam ter que viver da reserva feita durante os 7 anos das vacas gordas. E faraó, iluminado por Deus, viu, cara, quem além de você, José, que teve a revelação deste sonho, que fala com propriedade de um assunto específico, quem além de você pode ser levantado para poder administrar essa questão? Você vai ser esse homem, você vai ser essa pessoa. É como se ele dissesse: eu sei um pouquinho da sua história, que Potifar é um dos homens que estão aqui perto de mim, falou que você foi vendido pelos seus irmãos. Eu sei um pouquinho dessa história. Eu sei da história em que você foi um excelente administrador na casa dele. Eu soube também há pouco agora que você foi um excelente administrador na prisão. Não há ninguém mais qualificado do que você para governar o Egito, e abaixo de mim você é o homem de maior autoridade em todo o Egito. Você consegue entender que se você não viver uma vida de amargura, amargurado, se você não viver uma vida de vitimismo, se lamentando de tudo que você poderia ter realizado e não realizou, se você não se movimentar em meio a tudo isso que tem se levantado contra você, nada de novo vai acontecer, que você precisa dar o seu melhor e as tuas referências sempre vão preceder, sempre vão à sua frente, mostrando o seu caráter, mostrando quem você é, e as pessoas vão dar referência disso. E sabe o que vai acontecer? Chegará um momento que seu dia chegará, a sua luz brilhará, e você vai viver o extraordinário, porque você não cruzou os braços e não viveu se lamentando, porque você não cruzou os braços se lamentando e achando que tudo acontece com todos menos comigo. Não, mas você reagiu, você buscou recursos, você investiu, você mergulhou, você fez acontecer. Eu vou terminar esse vídeo dizendo para você: independente das canulhas, independente das situações que as pessoas criam contra você, tentando te jogar para baixo, dê o seu melhor. Reaja, incontível!